Então, just in time, pessoal, quer dizer só na hora, tá? Melhor tradução para just in time fui eu que inventei, com muita modéstia, né? E quer dizer só na hora. Então, brincadeiras à parte também, just in time poderia dizer no momento exato, ok? Então, seria isso, no momento exato. Mas só na hora também seria uma tradução válida. Então, no just in time, você faz o quê, pessoal? É um negócio que chamam de produção puxada. Por que ela é puxada, que ela não é empurrada? É porque você só produz o que já está vendido, certo? Por isso que é produção puxada. A compra puxa a produção. E se fosse produção empurrada, o que é produção empurrada? Eu faço estoque. Quando eu faço estoque, esse estoque ele fica lá parado e eu tento empurrar esse estoque no mercado. Então, o modelo just in time, em tese, ele é um modelo melhor, certo? Em tese, ele é um modelo melhor, só que, assim, exige mais competência também para você trabalhar com just in time. Para trabalhar com produção empurrada, que é o que normalmente fazem no Brasil, qualquer um consegue. Agora, com just in time, já tem que ter um pouquinho mais de inteligência e nem todo mundo tem. Pessoal, se o dinheiro está parado, se eu tenho um estoque, eu não gastei um dinheiro para fazer esse estoque. Se eu gastei um dinheiro para fazer estoque, o estoque é um dinheiro que está parado. Esse dinheiro que está parado, ele poderia estar sendo investido em outra coisa, ou poderia até estar no banco rendendo juros. Então, é um tipo de perda. A simples existência do estoque é um tipo de perda, ok? Então, no just in time também ele vai tentar diminuir as outras perdas, porque tem várias grandes perdas que o modelo japonês diz que existem, e o just in time tenta eliminar essas perdas, ok? Então, a gente só produz na quantidade no tempo exato. Terminou de produzir, não vai nem para um depósito de produto acabado. Vai logo para o cliente, para que seja entregue para o cliente. Então, vocês entenderam, né? A diferença entre produção puxada e produção empurrada. O Just in Time trabalha com produção puxada. O modelo que a gente tem no Brasil é um modelo de produção empurrada. É o modelo mais forte no Brasil. Certo? Então, aqui, pessoal, ó, na produção puxada, a produção ela vem das vendas. E se eu faço estoque, eu estou tendo prejuízo. Não é para se guardar estoque no just in time. A principal característica dela é o quê? É não ter estoque. Então, vai tentar eliminar todas as formas de desperdício, como eu disse. A gente não vai estudar todas as formas de desperdício agora, porque isso é uma coisa que você vai estudar durante todo o seu curso de engenharia de produção. Então, a gente não pode falar de todos os desperdícios agora. Quem quiser, eu tenho uma curiosidade, professor, quero pesquisar os tipos de desperdícios. Ótimo, beleza, pode pesquisar, você não vai perder nada com isso, pelo contrário, você só vai ganhar. Então, o Just in Time, ele foi desenvolvido na Toyota, certo? Foi sistematizado, vou dizer que foi sistematizado na Toyota. Como é que isso aconteceu? Na verdade, os Estados Unidos, pessoal, eles são a melhor e mais dinâmica economia do planeta, tá? Melhor e mais dinâmica e mais rica economia do planeta. Apesar de que eles não têm os melhores quadros, eles têm os melhores quadros do planeta, mas não necessariamente eles têm os melhores quadros na gestão, eles não têm. E o que aconteceu? Terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão pegou e disse assim, rapaz, a gente está ruim aqui, muito ruim. Como é que a gente sai como é que a gente faz para sair do fundo do poço aqui?
2 bombas atômicas que a gente levou. Tá meio brabo aqui o negócio, né? Não tava tão ruim como dizem, não, viu, pessoal? O pessoal mente também um pouquinho. Porque mesmo quando eles estavam no fundo do poço, eles ainda eram melhores do que muitos outros países. Eles tinham um parque industrial que muitos países não tinham, mas eles estavam ruins. Em relação ao que eles poderiam ser, eles estavam ruins. Quando a gente fala assim, ó, Xing Ling, Xing Ling quer dizer o quê? Um produto de má qualidade, né? Um produto normalmente associado à China. Então, é, essa associação que existia entre China e má qualidade foi uma estratégia industrial que a China utilizou para quê? Para conseguir produzir muito barato e conquistar mercados ao redor do mundo, certo? Foi uma estratégia da China, agora recente. Sendo que essa estratégia, pessoal, não contam isso para a gente, mas essa estratégia, anteriormente, ela foi adotada imediatamente antes pelos tigres asiáticos, que são os países desenvolvidos que ali, depois do século XX, foram os primeiros que conseguiram sair de uma posição de subdesenvolvimento para uma posição de desenvolvimento. São alguns países asiáticos, tá, que conseguiram isso. Anteriormente aos tigres asiáticos, o Japão adotou essa estratégia. Então, a gente já cresceu associando o Japão a alta qualidade. Mas se vocês pegarem o pessoal aí mais antigo, e você pergunta, claro, né? Quem entende alguma coisa, porque tem gente que estava totalmente alheio a tudo, mas que tem alguma relação com indústria, que já tinha acesso a bens industrializados, comprava, que tinha acesso a produto japonês, até década de 50, 60, o Japão era associado a baixa qualidade. Então, tinha isso. O Japão adotou a estratégia que a China adotou agora, né? E antes disso, Estados Unidos também adotaram, só que há um tempo atrás, a final do século XIX, começo do século XX, Estados Unidos também adotou essa estratégia, e Inglaterra também adotou essa estratégia. Então, essa estratégia de fazer produto de baixa qualidade, baixo custo, para ganhar mercado e depois se estruturar, que a gente critica tanto a China por isso, e que a gente não fez, e que a gente vai continuar pobre, o Brasil vai continuar pobre, pessoal, tá? Vou repetir, o Brasil vai continuar pobre, vai continuar em desenvolvimento, sempre país do futuro, porque quando ele vai para frente, ele também vai para trás, e às vezes ele vai mais para trás do que foi para frente. Então, isso aí eu digo e defendo para qualquer pessoa, pessoal, tá? O Brasil vai continuar sendo o eterno país do futuro e nunca vai ser o país do presente. Então, o que é que acontece? Então, o Brasil não adotou essa estratégia e vai continuar sem industrialização. Normalmente, os países que conseguiram se industrializar adotaram antes essa estratégia, certo? Então, a Toyota é que ela organizou esse modelo japonês, que o pessoal das ciências humanas costuma chamar de toyotismo. Então, normalmente, os modelos de produção mais fortes, eles são baseados em quê? Na indústria automotiva. Então, antigamente era o Fordismo, que foi o modelo que os Estados Unidos desenvolveram, e que ainda é o modelo mais forte, nas empresas mais fracas, nas empresas menos organizadas, nas empresas que têm os trabalhadores menos qualificados, o toyotismo ele ainda é o que mais fortemente existe. E olhe lá, porque tem muitas empresas que ainda adotam um modelo assim,
pré-fordista mesmo. E as melhores adotam o toyotismo. E existe um outro modelo em algumas outras empresas e tudo, mas que não conseguiu vingar muito, que se chama volvismo. Então, o volvismo, ele é um outro modelo, que aí ele tem uma abordagem mais humana, foi feito ali nos países nórdicos, mas ele não é o mais produtivo, não. O mais produtivo e que eu considero melhor realmente é o toyotismo. Sendo que, pessoal, nas empresas que adotam esse modelo, já trabalhei na Gerdau, tive o prazer de trabalhar na Gerdau, empresa brasileira, empresa maravilhosa, que dá orgulho para o Brasil, dá orgulho para os brasileiros, que lá tem uma influência muito forte desse modelo Toyota. Lá na Gerdau, eles querem todos os operários com nível técnico, eles não conseguem, mas eles querem. E se aparecer um engenheiro lá de bobeira e se adaptar, eles colocam um engenheiro para trabalhar como operário também. Por quê? Porque o processo produtivo deles, pessoal, é tão complexo, que vale a pena para eles contratar um engenheiro como operário e pegar esse engenheiro e deixar esse engenheiro lá como operário, pagando muito bem, viu, pessoal? Ele ganha lá, sendo engenheiro, trabalhando como operário, mais do que ele ganharia em um cargo de gestão em outra empresa, numa empresa mais fraquinha. Então, porque eles acham bonito, porque eles querem dizer que tem engenheiro. Não, pessoal, ninguém acha nada bonito, não. É porque o processo produtivo deles depende disso. A quantidade de pessoas que trabalham com gestão lá é muito baixa, porque o próprio operário, os próprios operários, eles são responsáveis por muitas atividades de gestão. Eles são multiplicadores de atividades de gestão. Então, por conta disso, o processo produtivo é tão complexo, que que justifica esse tipo de coisa. Existe uma teoria que ela diz o seguinte, uma teoria de autores de gestão, não é nem de autores de, de ciências humanas, não. É que hoje, pessoal, o mundo é tão complexo, tão complexo, tão complexo, tão complexo, que para a pessoa ela entender, começar a entender como é que funciona o mundo, onde ela está inserida, o que é que está acontecendo, para ela começar a entender, não é para ela entender bem, não, porque tem gente aí que não entende bem, não. Tem gente que ela tem que ter um nível superior. Então, tem teorias que dizem isso. Que o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, hoje, para você compreender bem e participar minimamente bem do mundo, é o nível superior. Então, assim, eu concordo com isso, pessoal. Por quê? Porque se a gente. Claro que tem exceções, né? Tem gente aí com nível médio que é genial, e tem gente com nível superior que paciência. Né? Você fica pensando como é que a pessoa conseguiu aquele diploma. Mas tem exceções, mas na média, no geral, hoje se precisa disso, tá? Então a Toyota pegou, pessoal, e olha como é interessante, ó, essas técnicas japonesas, o just in time, eles copiaram assim, ó, o Japão tá mal, a gente do Japão aqui tá mal. Vamos ver como é que tá nos Estados Unidos e na Europa, que são os melhores países do mundo. Aí foram lá nos Estados Unidos. Aí eles pegaram e ficaram olhando, rapaz, supermercado é grande aqui, né? É rico. Como é que se trabalha no supermercado? Aí eles viram que na hora que o pessoal estava tirando ali, que os consumidores iam comprando os produtos da prateleira, na hora que os repositores percebiam, eles já iam colocando. À medida que ia vagando, eles iam enchendo ali a gôndola. Então eles, rapaz, será que não dava para a gente fazer isso também nas nossas fábricas?
Aí o Just in Time veio disso. Se a gente parar para pensar também, olha outra coisa que o japonês fez, esse negócio de 5S. 5S. O japonês começou como? O japonês começou assim, rapaz, nossa casa é tão bonita, é tão organizada, a gente faz isso tão bem, né? Será que esses 5S que a gente organiza nossa casa, será que a gente não dá para levar para as indústrias? Aí o 5S era uma prática cultural do japonês e foi para a indústria. Outra coisa, pessoal, também, mesmo esses desperdícios, eles foram observando os desperdícios nas indústrias europeias e americanas. Então, por exemplo, para trocar o molde, que faz o molde de estamparia do carro, que faz a lataria do carro, eles viram que lá era por volta de um dia que eles demoravam. Chegava a demorar um dia para trocar o molde de estamparia. Claro, né, pessoal? Um molde de estamparia para fazer uma peça de um carro é um molde grande, é um molde do tamanho de uma sala. Um molde muito grande, né? Com a máquina, com tudo, vai ter o tamanho de uma sala, ou até maior do que uma sala. Então, assim, o japonês e o rapaz, isso é um prejuízo. Um dia, sem essa máquina produzir, aí o japonês foi pensando, 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 ele conseguiu fazer que o setup é um desses prejuízos. Né? O setup é a troca da ferramenta que vai produzir. Estou fabricando a caneta azul, agora eu vou pegar, vou parar a máquina, vou limpar a máquina, vou trocar o tanque para botar tinta, estava fazendo azul para botar preta agora. Então, o setup, que é a mudança da configuração da produção, uma forma de perda. Né? Forma de perda. Como é que você faz para não ter perda por setup? Você tem uma linha, nessa linha só produz aquele tipo de produto e sempre vai produzir só aquele tipo de produto. Pronto. Não vai ter zero desperdícios com setup. Vocês sabiam, pessoal, que se você ligar a máquina, só em você ligar a máquina, pode ser que a máquina quebre, só em ligar. O ideal era o quê? Era que a máquina trabalhasse 24 horas por dia. Esse era o ideal. Então, assim, esse negócio de trabalhar 8 horas por dia que o brasileiro faz, isso, em termos de produção, cara, isso é uma estratégia super errada. O certo é trabalhar a empresa, a máquina, 24 horas por dia. O certo é trabalhar 24 horas por dia. Vou repetir, para não chegar nem um gênio mal intencionado e dizer que eu falei que era para o trabalhador trabalhar 24 horas por dia. Não estou falando isso, não estou falando isso. O certo é a empresa, a máquina, trabalhar 24 horas por dia. E o trabalhador vai trabalhar em turnos, 12 por 36, turno A, turno B, turno C e folguista. Então, o certo é o trabalhador trabalhar dessa maneira e eu gosto muito do 12 por 36. Sou muito simpático ao 12 por 36. E a empresa trabalhar 24 horas por dia. Esse é o ideal, pessoal. Tá? Só em você ligar e desligar a máquina, na hora que você liga e desliga a máquina, já tem uma perda também. Perda de início de operação e perda de fim de operação. Então, também tem perda. Tudo que vocês imaginarem, pessoal, são várias perdas. É perda. E todas essas perdas são práticas culturais do brasileiro, infelizmente. Então, tem isso. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, o japonês ele foi observando o que é que os outros faziam e foi tentando diminuir essas perdas. Então, esse modelo ele visa eliminar as perdas, certo? Cada perda dessa diminui o custo do produto. Não é que diminui, eleva o custo do produto e diminui a sua produtividade. Perdão, o contrário. Diminui o custo do produto, aumenta o custo do produto e diminui a sua produtividade. Porque na prática, é assim, pessoal. Na prática, o pessoal antigamente calculava assim, ó, o preço é igual ao custo mais o lucro. Só que hoje você não consegue fazer isso. Por quê?
Porque o preço, ele é determinado pelo mercado. Se o teu concorrente vende mais barato, tu não consegue fazer um preço mais caro do que ele sem uma justificativa muito plausível. Então precisa disso, tá? Então a equação hoje é o seguinte: a variável dependente é o lucro hoje. E o preço acaba sendo uma variável independente hoje. Então o lucro, que é a função, né, é igual ao P, que é o preço, que é determinado pelo mercado, não por você, menos o custo. Então, você tem que buscar o mínimo custo possível para que você tenha o máximo lucro possível, porque o preço é uma constante de mercado hoje, na prática. Ok? Então, funciona dessa maneira. Então, você tem que administrar o custo. Então, pessoal, já trabalhei em uma empresa que ela se perdeu nisso. Ela teve uma mudança tecnológica aí, e essa empresa ela era muito reativa. Pessoal, um negócio muito absurdo é ideologia, pessoal. Você não pode ter ideologia, você não pode trabalhar com ideologia. A coisa mais criminosa, mais absurda que existe é trabalhar com ideologia. Você tem que trabalhar com a técnica, ok? Se a técnica diz uma coisa e a ideologia diz outra, a não ser, pessoal, que seja uma coisa assim ilegal, desumana, e realmente não seja certa de jeito nenhum. Mas não é porque você acha que não é certo. O que você acha não importa, pessoal. O que a gente acha não importa. Não, nunca disseram isso pra gente, mas é verdade. O que a gente acha não importa. O que importa é o que já está estabelecido, o que a lei diz, como o mercado se comporta, entendeu? Como a sociedade se comporta. O que eu acho? Eu acho, axiologia. Axiologia não importa, não vale nada, pessoal. Axiologia não vale nada, tá? Aí, por exemplo, eu não vou dizer, isso é besteira, né? Lá no meu campus tem cursos que tem turma assim, com uma vaga, com, com um aluno, dois alunos, desse jeito. Mas lá eles acham, não, eu acho que tem que manter o curso aberto, porque eu acho que o curso é bonito, eu acho que o curso é vantajoso aqui para a região. Pessoal, se eu achar, dependendo do caso, pode levar para a cadeia, pessoal. Achar uma coisa errada, pode levar para a cadeia. Cuidado com acha, tá? Cuidado com penso. Penso é sinônimo de torto, de errado, ok? Então, cuidado, pessoal, tá? Com penso. Então, assim, o ideal é você utilizar as técnicas. Então, eu não acho que o just-in-time é a melhor forma de gerir uma empresa. Eu sei que o just-in-time é a melhor forma de gerir uma empresa. Eu sei que o preço é determinado pelo mercado. Eu sei que a minha lucratividade vai depender de quê? Do meu custo, não vai depender do preço. Porque para que eu consiga trabalhar com outra faixa de preço, eu tenho que ter uma nova configuração de produção que justifique esse novo preço. Só que aí também já é assunto de outra disciplina. Então, assim, no geral, você concorre por preço baixo mesmo, pessoal. Tá? Então, o Japão ele foi atrás. Não, a gente não tem tanto dinheiro quanto eles, então vamos eliminar desperdício. Outra coisa que o Japão fez, que foi muito interessante, pessoal, o Japão pegava, ele comprava, ele comprou muito navio espanhol, comprou alguns navios espanhóis. Só que ele comprou o navio espanhol e pediu, como parte da negociação, os projetos mecânicos do navio. Aí ele comprou alguns navios, pediu os projetos mecânicos do navio. Alguns anos depois, pessoal, o que era que o Japão estava fazendo? Estava fabricando navio. Entendeu? Então, assim, o japonês, o que era que ele fazia? Rapaz, vamos comprar o que é que tem no exterior.
Eles compravam o que tinham no exterior. Quando eles compravam no exterior, vamos comprar o relógio do exterior. Beleza, comprava o relógio do exterior. Aí eles tinham, na época, uma coisa que eles gostavam era de fazer as coisas menores, porque no Japão eles têm uma população muito grande e eles têm muito problema também, pessoal, de espaço. As casas lá são muito pequenas. Às vezes a pessoa mora mesmo, tipo numa gaiolinha mesmo. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar aí. Só dá para botar a cama mesmo. Pronto. Tem gente que mora, às vezes, num canto desse. Então, eles não podem guardar muitas coisas. Então, eles costumam vender, né? As coisas, vender, jogar no lixo. Então, isso é muito comum lá. Então, o japonês, ele tinha uma sanha, tinha uma mania, tinha uma obsessão por criar coisa pequena. Então, eles compravam as coisas do exterior e fabricavam menor. Então, o japonês tinha isso. Ele tinha uma sanha por inserir a eletrônica. Então, ele comprava uma coisa analógica e tentava fabricar a eletrônica. Então, tinha muito isso, pessoal. E o japonês, ele fez isso bastante, bastante mesmo, tá? Então, pessoal, tem que se eliminar o máximo possível os custos. Pessoal, existe até estudo, se eu estou fabricando um estampo de corte e sobra, o estampo de corte, ele é o quê? Falando as coisas para vocês como se vocês soubessem, né? Estampo de corte é uma ferramenta que dá uma pancada numa chapa, na hora que ele dá a pancada numa chapa, ele corta a chapa e isso que sai da chapa já fica mais ou menos no formato de um produto, certo? Aquela parte que eu não dei o golpe na chapa, para que é que ela vai servir? Ela vai servir simplesmente para reciclagem, ok? Eu vendo, só que eu comprei bem mais caro e vou vender bem mais barato para reciclagem. Uma chapa é uma coisa muito cara. Então, eu compro caro e vendo mais barato. Então, tem estudos aí que se fazem para que se aproveite o máximo possível da chapa, que é nessa chapa tem o máximo possível de produtos. Então, assim, é muito comum o brasileiro fazer um molde que corta um produto na chapa. É muito comum. Na China, pessoal, eles querem fazer um estampo muito grande que na hora que der uma pancada na chapa, faça vários produtos de uma vez só. E assim, e mesmo nos pedacinhos que sobram, eu posso o quê? Eu posso mudar o meu estampo para fabricar, por exemplo, arruelas, pega ladrão, uma série de coisas que, se eu vender, são muito mais caras do que vender a chapa para reciclagem. Então, assim, você pode pensar nesse tipo de coisa. O engenheiro de produção é para pensar exatamente nisso, pessoal. Em ver como é que essa empresa pode produzir mais rápido, pode ter menos perdas, pode, pode ter menos custos. Então, é para isso que serve o engenheiro de produção. Não, eu acho que não disseram isso para vocês agora, pessoal, mas o que é produção? Produção é todo o trabalho útil realizado pela humanidade. Então, isso é produção, certo? Uma das definições de produção. Então, o engenheiro de produção pode trabalhar em qualquer coisa, utilizando essas técnicas de engenharia de produção. Okay? Que você quiser, na coisa mais absurda que você imaginar, você pode trabalhar enquanto engenheiro de produção. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, vai tentar eliminar os estoques por meio do just-in-time. Você vai eliminar... Estoque semi-acabado, você não tem como acabar, porque sempre que a empresa estiver funcionando,
vai ter o quê? Vai ter produtos ali em operação e, de certa maneira, esses produtos eles acabam constituindo o estoque semi-acabado. Então, não tem como você eliminar 100% o estoque semi-acabado. Mas a ideia do just-in-time é você eliminar o estoque acabado e diminuir o máximo possível do estoque semi-acabado com a técnica que a gente vai estudar na próxima aula, que se chama Kanban, que é o cartão de movimentação, né? Então, por muito tempo, pessoal, essa ideia de fazer produção empurrada, de fazer estoque, de fazer tudo isso, isso era muito trabalhado. Só que vocês vão ver, se vocês quiserem estudar mais aprofundado, é que o estoque também, pessoal, ele representa o quê? Ele representa perda. Ele representa perda, eu já disse isso, perdão. O estoque, ele, na verdade, ele mascara incompetência. Então, às vezes, a empresa é muito incompetente, é muito improdutiva, tem uma série de problemas, mas como o estoque é alto, ela consegue resolver esses problemas, resolver entre aspas, não é nem resolver, mascarar esses problemas com estoque. Ah, eu tive um atrasozinho de produção, mas meu estoque é tão alto que eu consigo entregar para o meu cliente. Então, o estoque ele faz isso, ele mascara as incompetências. Na hora que eu diminuo o estoque, esses problemas que antes estavam escondidos, eles começam a aparecer. Aí a gente tem que fazer. Aí quem é que vai ajudar nisso? Quem é que pode ajudar nisso? É o engenheiro de produção, utilizando o quê? Técnicas de gestão da qualidade, okay? De controle da qualidade, que vão ajudar a resolver problemas. Tá? Então, é assim que o negócio funciona. Na hora que diminui o estoque, uma série de problemas que não apareciam começam a aparecer. Okay? E a empresa vira outra, pessoal, vira outra. E também outra coisa que acontece também, um bocado de gente que trabalhava ali na empresa não consegue, não tem a cabecinha boa para aquilo. Tem muita gente que é reativa a essa nova forma de trabalhar. Então tem uma série de coisas aí que acontecem, uma série de coisas que acontecem quando você começa a mudar a empresa que, que vão acontecer. E tem empresa que simplesmente não quer mudar de jeito nenhum, prefere quebrar. Eu aprendi assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Eu vou quebrar, mas não vou mudar. Deixa quebrar. Deixa quebrar. Paciência. Você vai ficar lá vendo, vai ficar. Já aconteceu comigo, de ficar vendo a empresa quebrar, ficar vendo a empresa se apequenar, ficar vendo ela usar estratégias erradas. Aí você vai atrás de outra coisa. Pega seu rumo e vai atrás de outra coisa. Então, como eu tinha dito para vocês, pessoal, puxar a produção. Por que é puxar a produção? Porque o que você vendeu é que você vai produzir. Então, na hora que terminar, você não precisa nem guardar no estoque, você já bola para frente, já entrega ali aquele produto para o seu fornecedor. E aí você vai trabalhar de um jeito diferente, pessoal. Você não passa mais a trabalhar bem com fornecedores, você passa a trabalhar com parceiros. Então, seu fornecedor é o seu parceiro, para quem você vende é o seu parceiro. Então, você passa de ter uma relação comercial, deixa de ter uma relação comercial e passa a ter uma relação de parceria, de cadeia. O pessoal diz hoje que as cadeias produtivas, que uma determinada cadeia produtiva concorre com outra cadeia produtiva. Então, são conglomerados de empresas de uma cadeia produtiva que passam a concorrer entre si, ok? Então, a ideia é que se fique desse jeito. Tá? Então, a produção, ela passa a ser puxada. Então, na verdade, é assim, eu só começo a produzir o que eu já vendi e eu faço o meu pedido de itens também quando eu vendi.
Então, é a venda que puxa tudo, pessoal. A venda puxa eu startar a produção, eu começar a produção, e a venda puxa também o meu pedido de matéria-prima ou de peças para o meu fornecedor anterior a mim. Então, é assim que funciona a produção puxada, tá? Se fosse produção empurrada, aí seria diferente, né? Eu ia tentar produzir, quando eu tentasse produzir, eu fazia os pedidos de matéria-prima e de peças que eu precisasse, de insumos que eu precisasse. Quando eu fizesse esse pedido, eu produzia, quando eu produzia, eu tentava empurrar no mercado. Então, assim, seria produção empurrada, tá? Então, é complicado. Ah, eu fiz um bocado de roupinha da Juliette. Tá tudo em estoque. Mas já já o Big Brother vai acabar. Quando o Big Brother acabar, o que é que eu vou fazer com a roupinha da Juliette? Vou ter que vender a preço aí baratíssimo, porque ninguém mais vai querer vestir a roupinha da Juliette. Vão querer vestir a roupinha da próxima mulher aí que aparecer na Fazenda, ou do próximo homem que aparecer na Fazenda, na novela da Globo, e por aí vai. Então é assim que funciona. Então, o ideal, pessoal, é você trabalhar com produção puxada. Produção empurrada, quem garante? Até que aquele teu bem lá que está em estoque, ele vai continuar valendo bem. Então, tem isso, né? Certo? Então, quando a gente trabalha com just in time, pessoal, não existe bem um método só de fazer. Ah, eu vou fazer o just in time puro, vai dar certo aqui na minha empresa? Pode ser que não dê por uma série de fatores, inclusive fatores culturais, você vai precisar mudar muita coisa. Tá? Mas algumas coisas são básicas, são padrão. Tá? Então, aqui, tudo tem que estar limpinho. O ideal é usar o 5S, isso vai facilitar o just in time. Eu vou trabalhar também, pessoal, com eliminações de coisas que não precisam mais. O 5S faz isso também. Tá? Na dúvida se uma coisa serve ou não, o ideal é jogar a coisa no lixo. Pelo 5S, trabalha desse jeito. Então, assim, eu tenho que dar mais treinamento para o meu operário. Eu não posso mais fazer seleção. Eu já vi empresa que faz seleção assim. Praticamente vai no meio da rua e diz: Ei, quer trabalhar aqui? Quer trabalhar aqui? Aí pega qualquer um e bota para trabalhar. Tem empresa que faz isso. Não pode mais. Para entender, pessoal, essas técnicas de gestão mais modernas, não dá para pagar um salário mínimo para o meu operário. Eu vou precisar muitas vezes de um operário com curso técnico. Mesmo que não tenha curso técnico, eu vou ter que dar muito treinamento para ele. As outras empresas sabem, opa, ele trabalhou numa empresa japonesa, chamam às vezes até de empresa japonesa. Esse cara trabalhou numa empresa japonesa, vamos trazer ele para cá, porque ele pode botar algumas coisas da empresa japonesa. Aí, às vezes, você tem um cargo em uma empresa, quando você vai para outra, você vai num cargo melhor. Aconteceu isso comigo já, pessoal. Então, assim, tem esse tipo de coisa, tá? Existe esse tipo de coisa. Então, o que é que acontece? Como existe esse tipo de coisa, você tem que pagar bem pro cara. Ó, a Gerdau, uma coisa boa, vou falar o nome da Gerdau. Ela paga 13º, aí lá tinha o 14º, 15º, 16º e 17º, em função de algumas coisas que você fosse fazendo. 2 eram por produtividade, por desempenho da empresa, 2 por desempenho da empresa, e 2 era porque tu participavas lá de projetos que davam vantagens para a empresa, ela poderia te dar mais 2 e cada um de 125%. Eu acho que era 125% cada. Então, na verdade, tu poderia receber 5 salários a mais por ano. Então, assim, coisa maravilhosa, coisa absurda, né? Tu não pode chamar qualquer um no meio da rua
Se quer, pode, você pode, mas ele não pode tentar ter coisa melhor, né? Tem que tentar trabalhar com as técnicas mais fraquinhas. Para trabalhar com as melhores técnicas, tem que pagar melhor, tem que contratar um operário melhor, tá? Então, a máquina tem que operar no ritmo normal. Ah, professor, o senhor falou 24 horas por dia? Falei. O senhor mantém? Mantenho. Mas no ritmo normal, nominal da máquina. Não precisa nem forçar para que ela trabalhe mais rápido do que ela foi projetada, nem precisa deixar ela trabalhando mais devagar. Muitas vezes acontece também das empresas deixarem as máquinas funcionando mais devagar, ok? Então, faz a manutençãozinha direitinho, um plano de manutenção bom, contrata gente competente para manutenção, para a gestão da manutenção. Aí tem algumas coisas, né? Tem algumas coisas que param a máquina, tem um protocolozinho para isso. O ideal é que a máquina não pare, mas tem os protocolos para a parada de máquina. Quando a máquina parar, o ideal é que ela não pare nunca. O ideal da manutenção era que a máquina já, quando ela parasse, ela tivesse totalmente esgotada, você jogasse a máquina no lixo. Então, isso seria o ideal da manutenção, a máquina descartável. Mas não funciona, ainda não funciona desse jeito. Algumas peças seguem mais ou menos esse princípio, mas não está ainda desse jeito, não. Então, tem um protocolozinho para parar. Começou a fazer produto com defeito. Opa, de repente o próprio operário qualificado, bem preparado, para lá a máquina e faz o quê? E já chama a manutenção, bota para ela trabalhar direitinho. Pessoal, o que tem de sabotagem, o cara é tratado, o que tem empresa que trata o operário como animal, ou trata o trabalhador como animal, não é só operário, não é só a indústria que faz isso. Só que tem de sabotagem nessas empresas, não é brincadeira, pessoal, não é brincadeira. Vocês vão trabalhar em alguns cantos que vocês vão ver. Máquina foi sabotada, o operário queria ir embora, estava perto do expediente dele, mas ele. Porque tem muita gente, pessoal, tem muita gente que pensa assim, rapaz, tem muita gente que pensa assim, eu sou peão, eu trabalho no pior emprego que possa existir, eu não tenho nenhuma perspectiva de melhorar em nada, e se eu sair daqui, eu vou arranjar outro emprego igual a esse que eu tenho. Tem muita gente que pensa assim. Então, eu não vou tentar fazer nada bem feito, eu vou tentar fazer tudo da maneira que eu me poupe o máximo possível. Cara, vocês vão ver muito isso em indústria quando vocês forem trabalhar. Aí o cara trabalha desse jeito. Quando a empresa trata o funcionário como animal, ele sente, pessoal. Quando a pessoa está sendo tratada como animal, ela sente. Aí existe isso demais. Para que você tenha uma gestão melhor, cara, não dá para ser uma empresa dessa. Tem que ter uma série de mudanças aí. Ok? Então, é uma proposta que começa de cima para baixo, pessoal. Não é democracia, não. O dono tem que querer, porque ele vai ter que botar a mão no bolso para gastar, para investir numa coisa melhor. O dono tem que querer, aí ele convence os diretores, aí os diretores convencem os gerentes convencem os supervisores, o supervisor convence o encarregado convence o operário. Todo mundo se convence de cima para baixo, de baixo para cima. A própria, quando vocês forem ler esses livros, eles dizem que não funciona, é de cima para baixo. Okay? E é para isso poder funcionar. Ah, vai impor com autoritarismo? Pessoal, não estou falando isso. Estou falando que a decisão, o convencimento começa dos donos e vai descendo para as linhas mais operacionais. É assim que funciona. Ah, o professor está dizendo que é de cima para baixo porque é no chicote. Não, não é isso. É convencimento. Isso aqui não funciona no chicote, não, pessoal. É uma coisa muito elaborada, tá? Visa-se produzir sem defeito, tá? Sempre certo, para não ter perda de qualidade. Ele falou aqui de algumas perdas, pessoal, mas ele, como aqui é um material que prepara o operário, aí ele pegou e deu uma simplificada na linguagem, tá?
Então, setup é o inglês, o ideal é não ter setup, ou quando tiver setup, você treina o setup para ele ser o mais rápido possível. Professor, treinar o setup é, se eu for trocar um pneu, eu acho que meia hora, 15 minutos para eu trocar um pneu é um tempo razoável para eu trocar um pneu. Eu, Saulo, trocar um pneu com as ferramentas que tem no meu carro, eu acho que 30 minutos, uma hora, beleza, tá valendo. Tá? Ou 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá valendo. Né? Vocês imaginam também que seja mais ou menos a mesma coisa. Um borracheiro, pessoal, o borracheiro troca um pneu nesse tempo, ele treinou, ele troca muito mais rápido, ele tem outras ferramentas para trocar, ele troca mais rápido. Então, assim, bem melhor, né? Agora, se a Fórmula 1 trocasse o pneu na velocidade que o borracheiro troca o pneu, ia conseguir nem ser o Rubinho, porque o Rubinho ainda conseguiu ser o segundo, né? Apesar do Senna dizer que o segundo é o primeiro dos perdedores, sabia que o Senna dizia isso? O Senna dizia que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Tem um lugar para campeão, todos os outros são perdedores. Então, apesar do Rubinho ter sido o segundo, mas não dava para ele ter um trocador de pneu lá no pit stop dele e que trocasse igual um borracheiro troca. Então, 4 segundos, 5 segundos na Fórmula 1 é o que se precisa para trocar um pneu. Tá? Quem troca o pneu ali na Fórmula 1 é engenheiro, viu, pessoal? Aqueles operários da Fórmula 1 são engenheiros. Tá? E na Europa, engenheiro vira engenheiro com mestrado. Então, aqueles caras ali têm mestrado para trocar pneu. O cara tem mestrado para trocar pneu em 4 segundos e ser campeão do mundo. O melhor carro do mundo. Tá? Assim, justifica, né, pessoal? Vocês entenderam como é que funciona? Então, para tudo tem a justificativa. Então, aqui, ó, aí uma das técnicas possíveis para o just in time é trabalhar em célula de produção. Então, o que é que faz essa célula de produção? No lugar de trabalhar com linha de produção, professor, o senhor defende isso aqui tal qual? Não. Em alguns pontos, a linha de produção está valendo. Em alguns locais, a célula de produção está valendo. Então, são tecnologias diferentes. Na linha de produção, que é uma característica principalmente do Fordismo, tem o objetivo de produzir muito, muito rápido, muito, muito rápido. E o que acontece? Se produz muito, muito rápido e de um jeito muito especializado. O professor especializado é bom? Nesse caso, não é bom, não. Porque muito especializado é assim. O cara vai só apertar um parafuso, vai só apertar um parafuso. O cara vai dar só uma martelada, só uma martelada. Então, muito especializado nesse caso quer dizer isso. Só que aquela esteira, pessoal, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. A gente não tem noção de como essa esteira é rápida. E às vezes a produção está atrasada, tem supervisor que aumenta a velocidade da esteira. Assim, é coisa realmente do tempos e métodos, não, do tempos modernos do Charlie Chaplin. Então, assim, no modelo do toyotismo, ele chamou de just in time, mas é o modelo do toyotismo, então se trabalha com célula de produção. Pode continuar tendo a esteira? Pode, mas numa célula muda. Numa célula é como se fosse ali uma mini fábrica e cada operário vai rodar ali na mini fábrica, ele pode estar fazendo uma coisa, depois ele pode estar fazendo outra, então ele vai tentando ali aprender todos aqueles serviços da mini fábrica e tem uma outra forma de produção que não é bem o objetivo dessa disciplina a gente estudar, certo? Então, se tiver 10 operações numa célula, em tese, é interessante que os operadores daquela célula conheçam todas as operações daquela célula. Por mais que eles fiquem mais em uma coisa ou mais em outra, mas o ideal é que eles possam até rodar ali entre as atividades
da célula. Então, no lugar de ser uma esteira retinha, que a pessoa vai trabalhando naquela reta, muitas vezes você faz um arranjozinho físico em U, tá? Que os trabalhadores eles conseguem estar mais próximos e conseguem rodar mais facilmente entre as máquinas, entre as operações que tem ali. Okay? Então, muitas vezes se gasta menos espaço, no lugar de uma linha II, de uma linha totalmente linear, às vezes se gasta menos espaço, o trabalhador ele se sente melhor, porque no lugar dele estar só apertando um parafuso o dia todinho, ele está fazendo agora outras operações também dentro da empresa, ele se sente mais valorizado, ele precisa, aí eu preciso pagar um saláriozinho melhor para ele, né, também, pessoal, não é só pegar o cara e botar numa coisa melhor e querer dar um salário mínimo para ele, não. Então a comunicação é melhor, no geral tá todo mundo vendo o que o outro está fazendo. Então, se tiver um problema, já todo mundo tenta ajudar aquele que está com problema. Não vai ter, vai diminuir. Não é que não vai ter estoque intermediário. Porque até o que está sendo produzido, de certa maneira, é estoque intermediário. Então, assim, diminui o problema com estoque intermediário, entendeu? Então, os primeiros, né? O primeiro e o último, ou só um, se eu quiser colocar só um, que vai colocando as entradas e saídas de materiais para todo mundo dentro da minha linha de produção. Tá? Então, pessoal, a nossa próxima aula vai ser sobre Kanban.